Olá, amados, sejam bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA. Aqui nós ajudamos você a conquistar a sua melhor versão, mais feliz, mais saudável, mais forte, através de ferramentas e estratégias para você conquistar uma melhor saúde espiritual, mental, emocional e física. E hoje estamos aqui no episódio com uma convidada muito especial, Renata Tricarrico, que vai nos ajudar nessa jornada de saúde e bem-estar acima dos 40 anos. Renata é hipnoterapeuta, bióloga de formação, especialista em saúde feminina, tratamento de compulsão alimentar, ansiedade, medos, fobias, partos, fertilidade. Então hoje nós vamos ter esse episódio que vai ser saúde e bem-estar aos 40 anos. Então, como a hipnose pode te ajudar a combater a ansiedade, a compulsão alimentar e também te ajudar a emagrecer, perder peso. Todo mundo quer perder peso aí para o final do ano, né? Ficar fina para o final do ano Natal, Ano Novo, festas, férias. E aí a gente vai saber como que o trabalho da Renata pode nos ajudar com isso, como é que a gente pode entender tudo isso. Então, já vou começar aqui dando boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Renata. É uma honra estar com você aqui. Renata, honra toda minha. Ela atendia em São Paulo, e atende ainda São Paulo, Brasília, presencial, mas atende em todo o Brasil, online, né? Todo o Brasil, pessoas de fora do Brasil. Fora do Brasil online também. Permite isso, né? Então, Renata é muito especialista nessa área, né? Na verdade, eles também têm um curso, ela e o marido, né? O marido trouxe a hipnoterapia para o Brasil como uma ciência mesmo. E tem um curso, que é um curso de neurociência muito interessante. Isso. Que vai mostrar exatamente como que a gente pode lidar melhor com a nossa mente. Então, eu já vou começar perguntando para ela. A gente sabe que as mulheres, a partir dos 35 anos, a gente fala mulheres, mas os homens também. Então, a partir dos 35 anos, a gente tem uma queda muito importante da testosterona. E essa queda vai se refletir de várias formas no nosso corpo. Então, vamos perder energia, a disposição, o libido, vamos começar a ganhar peso, aquela barriguinha, aquela pochete que a gente não tinha, ela começa a aparecer. Cansaço, né? Eu já acordo cansado, fico me arrastando ao longo do dia. A mulher ainda se soma os efeitos da queda da progesterona, a queda do estrogênio, então pode ter flacidez, calores, né, perda do sono. Sim. E nessa questão do ganho de peso, principalmente as mulheres chegam, e os homens também. Antes de 30 anos, eu comia e, ótimo, mantinha meu corpo muito bem. E o que elas falam, as mulheres e também os homens, mas principalmente as mulheres falam, depois dos 30, 35... Doutor, eu como a mesma coisa, eu malho do mesmo jeito, mas eu não perco peso de jeito nenhum, né? Eu fico do mesmo jeito. Aí eu faço um jejum, tento fazer um jejum intermitente para ver se me seca logo, piora a compulsão alimentar, né? Aí eu vou lá e como o mundo, como a geladeira inteira, fico mais ansiosa. Então, como que a hipnose pode ajudar essas mulheres a perderem peso, a controlar a ansiedade, também a compulsão alimentar? Antes de até falar da hipnose, dos efeitos, a gente vai falar do que é hipnose, né? A hipnose nada mais é do que uma ferramenta. Então, ela é uma ferramenta que vai ajudar a gente a potencializar os resultados de uma terapia. Então, com o uso dessa ferramenta, a gente consegue acessar camadas ali mais profundas ali do subconsciente para entender a origem daquela compulsão alimentar ou daquela dificuldade que essa mulher está tendo de emagrecer. Então, nós vamos entender a causa, o que está por trás dos bastidores na mente, que está trazendo aquilo como sintoma. Então, a compulsão alimentar nada mais é do que um sintoma, mas antes dela tem algo mais profundo. E é exatamente ali que a gente vai, com a hipnose, acessar quais foram esses momentos das próprias experiências de vida dela, porque está ligada àquilo que ela já viveu e também àquilo que ela interpretou das experiências de vida que ela teve. Então, associações que ela fez, muitas vezes em relação à própria comida, né? Como que no cérebro dela ficou ali conectado, né? Relacionado, exatamente, em relação à comida. A gente vai entender também a origem dessa ansiedade, o que está por trás dessa ansiedade. Isso surgiu devido a uma alteração fisiológica? Será que foi só uma alteração hormonal que está acontecendo ali? Ou será que tem alguma coisa a mais,
no contexto geral de vida dela que está trazendo ansiedade também como sintoma, né? Quais são os gatilhos dessa ansiedade? Então, através da hipnose, a gente consegue também trabalhar toda essa parte para melhorar a ansiedade que está ligada à compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar acaba sendo uma consequência da ansiedade. Então, a mulher que está ali estressada, muito ansiosa, ela busca no alimento, claro, uma recompensa, né? Então, tem sistemas de recompensa no nosso cérebro, no cérebro dessa mulher, que está fazendo com que o alimento possa suprir essa recompensa, como se fosse ali uma válvulazinha de escape, né? Estou tão estressada, estou tendo aqui tanto gasto de energia, tanta adrenalina, cortisol no meu organismo, que eu preciso ali de uma açuquinha para dar uma equilibrada. É aquele famoso hoje eu posso, né? Hoje eu posso comer aquele brigadeiro, hoje eu posso comer aquele chocolate, hoje eu posso. Só que aí você cria um ciclo, que é um ciclo de açúcar, né? E com pico de açúcar, cai muito rápido. Isso. E a mulher entra num círculo vicioso, querendo cada vez mais doce, cada vez mais açúcar, para tentar compensar tanto a ansiedade quanto essa parte metabólica dela. E quando ela vê, ela entrou num espiral, né? Tá com ganho de peso, a saúde metabólica dela extremamente prejudicada, pode estar aí com uma intolerância já à glicose. Exato, né? Exatamente. Então, através da hipnose, a gente consegue dar recursos para ela lidar com essa ansiedade. Não é que ela vai zerar a ansiedade, porque não existe isso, né? A ansiedade também não é nenhum vilão, mas o excesso dela prejudica. Então, ela vai aprender a controlar essa ansiedade, então ela vai ter recursos para automodular, ela ter modulação dessa ansiedade, e aí sim, ela poder ter um equilíbrio de vida, uma melhor qualidade de vida. Isso é muito importante, porque 85% da ansiedade em mulheres acontece nessa faixa etária, de 35 até 55 anos. Então, os transtornos de ansiedade, 85% estão nessa faixa etária. Então, tem um transtorno de ansiedade normal, tem o bipolar, tem a síndrome do pânico, que aí já é um transtorno de ansiedade generalizada. Então, se a gente realmente não cuidar nos níveis mais iniciais, isso pode ir progredindo cada vez mais. Isso prejudica, de fato, a qualidade de vida da mulher. Muitas perdem o emprego, né? Por conta disso, muitas acabam com o casamento, acabam com a sua família, por conta dessa ansiedade, esse transtorno de ansiedade, até de depressão, que dá nesse momento, porque ela tem uma alteração hormonal, ela tem uma alteração de vitamina, junto com ela não saber lidar com essa fase na vida dela, realmente pode gerar vários prejuízos. E aí, nesse momento, ela pode descontar esse prejuízo na comida, porque a gente que é brasileiro, não sei vocês, mas a gente que é brasileiro, eu naturalmente mineira, a gente tem a relação com a comida com a mesa, né? Tem. A comunhão é na mesa. Sim. Criou-se uma associação, né? Essa cultura que a gente tem aqui brasileira, claro que tem em outros países também, mas no Brasil é muito forte, né? A mesa relacionada aos momentos felizes, ao momento de você confraternizar, de você conversar com pessoas que você ama, estar ali. E o alimento estando ali, ele acaba você criando uma associação, né? À medida que você vai vivendo essas experiências aí. Então, é uma coisa que a gente precisa também desconstruir, né? Fazer essa desconstrução, tirar essas associações de que sempre os momentos só podem ser felizes se tiver alimento. Né? Os momentos só podem ser felizes se tiver uma sobremesa, se tiver uma bebida, se tiver uma comida. Senão, não é a mesma coisa. Por quê? Né? Por que não pode ser sentado no banco de uma praça? É isso, a gente vê muito aqui. Por que não pode ser uma caminhada? Né? A gente nota isso muito aqui. Por exemplo, quando a gente vai lá fora combinar com alguém, a gente às vezes combina no máximo um café mesmo. Aqui não, a gente quer aquele banquete, né? Vai combinar com as amigas, é aquele café, aquele chá. Sim, né? sim. Então, o brasileiro tem essa relação emocional com a comida desde cedo, constrói essa ponte desde cedo. Sim. E aí, quando a gente lembra da infância, a gente lembra do quê? Daquela mesa da avó, né? Todo mundo sentado, o amor em família. E aí você constrói isso para quando mais tarde você precisa desse resgate do amor, do aconchego, você vai lembrar onde? Na comida. Você lembra Exatamente. da comida. Então, Sempre, a gente fica com essa conexão enraizada. Eu brinco muito com as pacientes. Tem algumas pacientes minhas que eu falo muito, eu falo que a gente come nossas emoções, né? A gente brinca muito com isso. Porque aí ela fala, eu tô ansiosa, eu como.
Eu tô triste, eu como. Eu tô emocionada vendo um filme, eu como também. Eu tô alegre, eu vou comemorar comendo. Então eu como minhas emoções e eu não posso confundir isso, né? Eu tô, na verdade, usando o alimento para alimentar minhas emoções. Eu não tô conseguindo lidar com as minhas emoções, eu tô querendo tamponar ali as minhas emoções, não tô conseguindo enfrentá-las de fato. Então, isso é muito comum e nessa fase que a gente tem esses desequilíbrios, a gente ainda nota Sim, isso sim, melhor. sim. E a hipnose pode ser, né, uma ferramenta para ajudar essa mulher a se autoconhecer Se melhor. autoconhecer, entender a origem dessa disfunção, né? Porque não chega a ser um transtorno muitas vezes, chega a ser disfuncional muitas vezes, e a gente precisa entender a origem, porque essa questão com o alimento, ela não começa do nada, né? Quando que começa a nossa questão alimentar? Começa lá atrás, quando a gente é bebê, quando a gente está ali fazendo a transição, às vezes da amamentação para a papinha, né? Então, ali você já está criando uma associação na cabeça daquela criança do alimento, da importância do alimento. Eu lembro muito bem que a Renata, quando eu fui conversar com ela a primeira vez, ela estava contando, e é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente cresce na infância, a mãe fala o quê pro filho? Come tudo, Come não deixa tudo. nada no prato, você tem que Isso. comer tudo. E aí, quando você fica adulto, você bota aquele pratão, não, mas tem que comer tudo. Exatamente. Você tem que comer tudo, não pode deixar nada. Você não pode O negar a mundo tem muita comida. fome, as pessoas estão passando fome, então você tem que comer. Aí você pensa, mas se ela comer aquele restinho, ela vai acabar com a fome do mundo? Ou ela vai deixar aquilo sobrar para dentro do organismo dela, né? Ou aquilo vai ser um excesso. Porque ou vai para o lixo, ou vai para dentro dela, não é assim? O que é melhor nesse caso? Esse excesso ir para o lixo ou ir para dentro dela? Porque não vai sanar a fome do mundo, né? O que pode acontecer é ela aprender que da próxima ela precisa pegar menos quantidade, porque ela não consegue comer aquilo tudo. Mas isso é um aprendizado, ela vai aos poucos, mas não precisa engolir e comer tudo aquilo, né? Só para poder aprender. Então, Muitas isso é vezes um até a criança mito. fica passando mal depois, né? Fica passando mal. Outra coisa que acontece, o oposto também, né? Ontem eu até atendi uma pessoa que vai começar o tratamento comigo, que está com compulsão alimentar, mas o dele, no caso, era uma restrição. Então, ele tinha aquela vontade muito grande de comer McDonald's, eu nem sei se posso falar a marca, mas ele tinha muita vontade de comer fast food, e aí o pai não deixava, às vezes porque não tinha dinheiro, às vezes porque, né, faltava recurso, e ele sempre com aquela vontade, sempre. Quando o pai conseguia pagar, era uma comemoração, né? Então, o que ficou associado ali? Quando eu estou bem, quando estou bem financeiramente, eu mereço o fast food, né? O fast food é uma premiação, é uma realização, é sinal de sucesso, porque sempre que meu pai tinha o dinheiro, eu ganhava fast food. Então, até hoje, ele é um empresário de sucesso, hoje é um homem adulto, mas aquela associação de criança ficou construída ali. Então, até hoje, ele, quando realiza algo muito difícil no trabalho dele como empresário, fica aquela, eu mereço uma recompensa, eu mereço fast food, porque aquilo foi construído, é um aprendizado. Então, a hipnose, ela ajuda a gente a desconstruir isso que foi formado lá atrás, essas construções de infância que foram realizadas lá atrás com as experiências de vida, e tá a maioria na infância. E muitas vezes a gente não sabe, né? Não tem consciência, Não tem consciência. Dessas alterações que foram formadas lá na infância. Exatamente. Então, na verdade, quando a gente faz esse processo de autoconhecimento, a gente começa a descobrir de onde é que veio. E como a gente viu, a ansiedade, hoje a gente está aí na epidemia do século, que é o mal do século, é a ansiedade, né? Esse transtorno de ansiedade. E a ansiedade está diretamente ligada à parte da compulsão alimentar, né? O como. E aí muitas pessoas desenvolvem até doenças em decorrência disso, né? Bulimia, anorexia, porque come, depois vai vomitar, ou depois vai tomar um remédio, né? Para eliminar tudo aquilo que ela comeu, então acaba criando uma outra doença. E como que a hipnose pode ajudar nesse controle aí da ansiedade? Então, a pessoa com a hipnose, a gente consegue entender a origem daquilo, né? Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo que fica mais fácil das pessoas entenderem sempre quando a gente dá exemplo, né? Eu atendi a atleta, chamada Joana também, era uma atleta de fisiculturismo, né? É atleta de alta performance. E ela me procurou justamente porque ela estava há dias de chegar ao campeonato e ela precisava acabar justamente com esse hábito de comer em excesso e depois colocar para fora. Comia em excesso, mas o que o cérebro associou? Tudo bem comer em excesso, porque depois você vai para fora mesmo, então não vai alterar seu peso, não vai alterar seu resultado para o campeonato. E aquilo ficou.
A gente, quando ela me procurou, ela falou, olha, eu preciso de algo que seja rápido, porque eu tenho 1 mês para começar o campeonato. Então, eu preciso, em 1 mês, acabar com esse transtorno. Será que você consegue me ajudar? E aí é que entra o grande diferencial da hipnose, né? A gente consegue, em pouco tempo, atuar e resolver aquela questão. Coisas que, muitas vezes, não é que seja ruim, ou melhor, ou pior, mas terapias tradicionais, às vezes, você precisa de mais tempo para conseguir aquele resultado. E com a hipnose, não, porque a gente vai direto na raiz. A gente não fica perdendo tempo com outras questões que não têm a ver. A gente vai na raiz daquela questão. E aí, quando a gente trabalhou, né, que ela precisava dessa velocidade de resultado, a gente encontrou ali experiências de vida, questão muitas ligada a abuso, questão que a gente sabe que, infelizmente, é bem comum, né? Na infância, muitas mulheres acabam passando por isso. E tudo isso desencadeia um processo emocional, né? Rejeição, abandono, medos inconscientes que estão ali. E, no caso dela, ela acabou descontando tudo isso através do biscoito recheado. Então, o problema dela era o biscoito recheado. Então, que vem bem da infância, né? Aquela lembrança. Exatamente, bem da infância. E aí ela comia dos filhos dela, que ela comprava para os filhos e acabava comendo dos filhos, né? E aí eu perguntei para ela, falei, Jô, vamos lá, vou ser bem direta e reta. Você quer nunca mais comer o biscoito recheado ou você só quer diminuir e comer de vez em quando? Porque é uma decisão que você precisa tomar agora. Ela falou, eu quero nunca mais comer biscoito recheado. Falei, então, nunca mais mesmo, porque, assim, pode ser que, às vezes, num evento, alguém te dê, e aí você quer dizer não mesmo? Ela falou, quero nunca mais. Então, biscoito recheado, ok, mas e aí o chocolate? Será que você gostaria de nunca mais comer? Fica aí a dica para você pensar, né? E aí ela falou que nunca mais queria. Então, vamos lá, vamos fazer você tomar asco do tal biscoito recheado. E quando a gente fez, então, a terapia, a gente usou técnicas, claro, de hipnose para encontrar a raiz dentro das experiências de vida e de infância dela, para ressignificar no sentido de trazer um outro sentido para aquilo que aconteceu. Criar novas associações, certo? Associações agora positivas e também negativas. Negativas em relação àquele alimento. E foi o que a gente fez. A gente criou uma relação negativa. Quando o cérebro dela entendia que estava ali um recheado na frente dela, aquilo era como se fosse uma punição e não uma recompensa a mais. Então, a gente tem 2 mecanismos. Mecanismo de punição, mecanismo de recompensa. Um traz dor, o outro traz prazer. A gente atuou nas 2 frentes, trazendo dor. Então, qual dor? Não é autoflagelamento. Claro, né? Não é uma dor física, mas uma dor emocional. O cérebro dela associou o recheado a algo muito ruim. A gente criou essa associação, acabou. Ela simplesmente pegou asco pelo biscoito e até hoje ela não passa nem perto na prateleira porque que maravilha, asco. A gente tem que fazer isso com todas as crianças. Porque, na verdade, agora a gente está tendo um problema pior do que o problema da obesidade, ele se chama fome oculta. A fome oculta é o sobrepeso e a obesidade com deficiência de um ou mais dos 26 micronutrientes que a gente tem no organismo. Então, hoje, a fome oculta ela é considerada um problema pior do que a obesidade. Tem 2 bilhões de pessoas no mundo, 1 em cada 4 pessoas tem deficiência de nutriente. E diferente do que a gente tinha antigamente, a gente falava assim, aquela pessoa é mais cheinha, gordinha, então ela tá bem, né, de nutriente, ela tá saudável. Só que hoje não. A gente vê aquela pessoa cheinha e pode ser que ela esteja exatamente aí com o problema da fome oculta, uma deficiência de micronutrientes, ela tem muita caloria, pouco micronutriente, o que vai acontecer? Ela vai ter mais doença crônica mais cedo. O que é? Diabetes, pressão alta, né? A gente vê pessoas aí, adolescentes, com problemas mentais, então transtorno de ansiedade, né? Sim, todos os tipos de transtorno que a gente não via antes. A gente vê aí pessoas com 30 anos infartando. Não foi um infarto fulminante, foi uma coisa que foi construída. E à medida que a população envelhece, a gente está aí nesse momento que a gente está envelhecendo com a população, a gente precisa se preocupar ainda mais com essa parte da alimentação, porque o retrato da fome oculta é exatamente esse. A mãe que deixa, ou a babá, né, que infelizmente a mãe precisa trabalhar, aí a babá fica com os filhos.
com o iPad na frente. Então, o iPad também prejudica todo o circuito neuronal, Verdade. que aí depois a gente pode falar das Sim, crianças. sim. E o que está junto dessa criança? O biscoito recheado. Certamente não tá o brócolis, né? E nem o Aham, alface. nem a maçã. Nem a maçã, nem a verdura, tá? O que é mais fácil. Sim. Então, tá lá o biscoito recheado. Então, esse é o retrato hoje da infância, da adolescência. São pessoas contaminadas aí por esse excesso de eletrônicos que acabam degenerando muito o cérebro e, além disso, também o próprio corpo, porque aí tem o fast food. É o Sim. hambúrguer, a pizza, a batata frita, que é muito mais fácil da pessoa ficar lá comendo. Sim. E são pessoas mal nutridas. Mal né? nutridas, mal nutridas. Na nossa época era o tal do Nescau, né? Era o leite com Nescau, né? Minha mãe até fala, vocês sempre tomaram leite com Nescau e nunca morreram. Qual o problema verdade. de dar para suas É. filhas? Falei, tá, nunca morreram, mas e as consequências ocultas Mas aí, muitas vezes disso? agora ainda começa a ser mais venenoso ainda, porque você vê que, né, cada vez tem mais biscoito recheado, mais Sim, coisa, recheio com mais coisa. Quer dizer, aquilo de alimento não tem nada, só Nada. tem toxina. Só toxina. Eu trabalhei numa fábrica, eu via a produção daquilo, o tanto de amônia que se joga para, né, para fazer um biscoito recheado, é uma coisa absurda. Dá medo. E Renata, para quem nunca fez uma sessão, para quem nem sabe como é uma sessão de hipnoterapia para emagrecimento, para controle da ansiedade, como que funciona uma sessão? Como que funciona uma sessão? Bom, primeiramente, então a gente marca a consulta, certo? Depois da consulta, depois a gente entender todo o histórico familiar, toda a parte de saúde daquela pessoa, a gente vai então para a sessão. As sessões, normalmente, elas duram em torno de 3 a 4 horas. Vai depender muito de cada um, claro, das experiências que vão aparecer, das memórias que estão relacionadas àquela questão alimentar, porque nós vamos ter que, dentro dessa sessão, entender cada memória. Né? Então, podem ser que venham 20 memórias, pode ser que venham 100 memórias em relação àquilo e a gente vai ressignificar todas elas. Então, a sessão só termina depois que a gente abre as janelas e fecha todas as janelas. Não há possibilidade de você liberar o paciente com janelas abertas. Na próxima sessão a gente termina porque extrapolou o horário. Não existe isso. Então, esse é o diferencial do meu trabalho, né? Não sei outros profissionais. Mas a gente faz isso. Então, duração média, 3, 4 horas, onde nós vamos trabalhar na primeira sessão com questões referentes a passado, sim, tá? Porque não tem como você dizer que nós somos resultado das nossas memórias. Tudo que a gente faz hoje é resultado daquilo que a gente aprendeu, como está construído lá dentro. Então, a gente precisa dar uma passada no passado, né, entender quais foram as memórias, ressignificar elas, para que nas próximas sessões, aí sim, em torno de 2 a 3 sessões, né, o protocolo completo, as próximas a gente trabalha presente e futuro. Então, a gente não põe uma pedra no passado e trabalha presente e futuro, porque a gente já olhou o passado na primeira sessão. E aí a gente vai trabalhar com desensibilização. O que é desensibilização? É você poder estar diante daquele alimento e não comer. Porque a gente não quer que aquela pessoa simplesmente não compra, não tenha em casa o chocolate. Não, mas também quando ela vai em algum evento, alguma... Exato, ela vai em eventos, ela vai confraternizar, ela vai sair, ela vai estar diante. E aí, como que ela vai controlar? Como que ela vai ter domínio? Então, não é só não ter, você precisa trabalhar para que, mesmo diante daquilo, ela controle. Isso é de sensibilização. Né? A gente vai trabalhando a presença daquele alimento e como ela vai lidando com ele. Aí a gente trabalha também a parte de instalação de gatilhos e âncoras para ansiedade, para saciedade, desculpa. Então, a gente vai trazer a saciedade de volta, coisa que ela já nem sabe se tinha mais. Porque às vezes está comendo assistindo televisão, às vezes está comendo na pressa, às vezes está comendo em pé. Então, ela não percebe mais o limiar de saciedade dela. E aí ela ultrapassa. Né? E a gente já sabe que o ideal é entre 60% e 80%, né, de você ter o preenchimento ali durante a refeição do estômago. Passou disso, vai sobrar no seu organismo. Então, você precisa ter mecanismos de percepção para que você perceba, opa, agora, mais uma garfada, eu já vou perceber que cheguei. É a minha última garfada. Agora, se você está cheio de distrações que estão, né, puxando o seu foco de atenção, como é que você vai perceber que essa é a última garfada? Ou deveria ser a última garfada? Isso tem muita relação com o que a gente tem ouvido falar de mindful eating, né? Que é essa de você comer consciente, né? Comer consciente, sentir, perceber, mastigar, né?
Então, a gente, com a hipnose, também consegue trazer de volta essa percepção da saciedade. Então, existem mecanismos, recursos que a gente coloca ali, que a gente chama de instalação de âncoras, né, que ela vai conseguir ter essa percepção. Não é o que muitas pessoas acham, que é o tal do balão volumétrico, né, que é como se fosse a bariátrica hipnótica. Já ouviu falar? Esse é outro... Já. Não é que seja um mito, até funciona, tá? Não vou dizer que não funciona. Pode funcionar, só que não é o ideal. O que eu faço, né, quando me ligam, sempre perguntando, dá para fazer bariátrica hipnótica? Eu quero bariátrica hipnótica. As pessoas querem resultado cada vez mais rápido, né? Dá para fazer, só que não é só ela que vai garantir o seu resultado. A gente vai ter que fazer todo um tratamento e pode usar ela como auxiliar. Mas só ela, sozinha, não vai garantir resultado nenhum. É a mesma coisa da bariátrica real. Se você faz só a cirurgia, mas você não muda a mente... Tem tantas pessoas voltando aí ao peso que tinha antes, mesmo com bariátrica. Muitas, em pouco tempo já tem mais de 50% das pessoas voltam com peso depois de 2 anos. Porque não mudou a cabeça, não mudou hábitos, não pratica exercício, né? Não tem hábito alimentar saudável, então ela vai voltando. A mesma coisa aqui. Então a gente vai trabalhar primeiro a parte de hábitos, primeiro a relação com a comida, primeiro o tal do comer emocional, ansiedade, para depois, no finalzinho, vamos colocar aqui, né, uma bariátrica hipnótica agora para te ajudar a manter isso. Tem uma lógica muito grande nisso, né? E até nas zonas azuis, que é o estudo de longevidade de um neurocientista de Harvard bem famoso, ele coloca um dos pontos que ele observou nas áreas que são mais longevas, então que vivem mais e melhor, além de 100 anos, um dos componentes é esse, comer 80% do prato. Isso. Né? Então, eles demoram a comer. Então, demoram a comer pelo menos meia hora, né? Porque o cérebro aí demora uns 20 minutos até entender que está saciado. Então, demoram a comer, mastigam várias vezes. E comem 80% do prato. Isso, então, o ideal. Eles têm já isso intrínseco neles. Então, a gente vê que isso é muito interessante. Muita gente me procura agora, principalmente aí, homens e mulheres, nesse final de ano que eu quero emagrecer rápido. Como você falou, esse balão aí da hipnose. Existe agora um medicamento, né, que a gente tem muito lá, que é o VitaFit. São os medicamentos novos que têm um efeito de bariátrica, que eu também acho super interessante. Por exemplo, temos muitos pacientes que, olha, eu como bem, né? Eu tô comendo bem, eu como a mesma coisa, mas eu me alimento bem, eu faço atividade física, né? Tô fazendo uma dieta bem restrita, mas realmente, por causa da minha alteração hormonal e da minha alteração de vitaminas, não consigo perder peso. Então, ajustou esse ponto, não adianta não ajustar. Ajustou esse ponto, tá, a gente faz o medicamento ali por um tempo. Você perde peso muito rápido quando tudo está ajustado. Essa parte das vitaminas, essa parte dos hormônios, aí sim, você perde peso muito rápido. É quase que uma salvação, porque você pode perder até 8 quilos em um mês. Só que, se você não fizer exatamente como você falou, estiver bem alicerçado no estilo de vida, então na dieta, no treino, na suplementação regular, mensal, sim, né? Nessa parte do controle hormonal, que isso é para a vida, não é para aquele momento, isso aqui é para a vida. Para manter, né? Para manter. Para manter aquilo que você conquistou. Eu atendo também, hoje, eu tenho parceria com um médico que ele é cirurgião plástico. Então, eu atendo todos os pacientes que vão fazer cirurgia plástica com ele, Dr. Raulino de Blumenau, um grande profissional. E os pacientes me procuram justamente por isso. Eles vão fazer a transformação, né? Vão fazer a cirurgia plástica, mas e aí? E depois? Tá. Tô tanquinho, fiz a minha Ultra HD, né, desenhada. Tá, e agora? É a mesma coisa que acontece com a Eu preciso manter isso, porque eu fiz um baita investimento. Então, vamos mudar a mente. Vamos mudar a mente para ter novos hábitos, vamos mudar a mente para você ter, sim, ânimo e vontade de praticar exercício físico e para você manter essa prática. Vamos ajustar a mente aí em relação aos transtornos alimentares, sua relação com a comida, qual que é o alimento que você não consegue controlar, como é que está isso, quantas vezes na semana, quantas vezes no dia você se alimenta, né? Quais são as refeições e o significado dessas refeições. O que elas significam para você? Essas refeições, elas têm o significado de nutrir o seu corpo ou te dar prazer?
Ou te matar. Eu brinco muito com as te matar. pacientes, eu já falo logo, ó, falo quando você estiver diante do prato, principalmente essas, né, do método 35 mais, eu falo, quando você estiver diante do prato, você tem que pensar, isso está me fazendo viver ou está me matando? É porque pode estar te matando mesmo. Se você está diante de um fast food, aquilo está te matando, aquilo só tem toxina. Você vai demorar muito tempo para eliminar tudo aquilo. Não é que a gente nunca possa comer, mas se isso for uma rotina sua, você está sujando o seu corpo mais que limpando. Inflamando. Inflamando. E aí vai um corpo que já está inflamado, que já está com deficiência, você vai prejudicar muito mais todos os sintomas que você tá Até sentindo. porque você prejudica a absorção das vitaminas, né? Tudo. Até você pode ingerir, faz suplementação, mas e aí, será que está absorvendo? Seu organismo está absorvendo aquilo ou ele está tão inflamado que aquilo... Não consegue mais absorver. E o problema é que as mulheres têm que se conscientizar, e os homens também. Porque os homens, naturalmente, não têm muita vontade de comer doce, né? Você vê isso. Mas as mulheres, quando tem um desequilíbrio hormonal e um desequilíbrio de vitamina, a primeira coisa que a gente nota é um ciclo vicioso do doce. Eu fico com uma vontade, eu às vezes nunca tive vontade de comer doce, mas eu começo a ter uma vontade de comer doce. Quanto mais doce eu como, mais pico de insulina eu faço, então mais cai aquela energia, então eu vou caindo mais rápido a minha energia, porque o açúcar dá uma queda muito importante de energia, mas é um consumo rápido, né? E aí eu vou entrando naquele ciclo, eu quero mais açúcar, eu quero mais doce, eu quero mais açúcar. Vou engordando mais, vou inflamando mais, vou absorvendo menos nutriente, vou ficando mais cansada. Sim. Meu humor vai ficando completamente irregular por causa dos picos de açúcar. Exatamente. E tudo vai piorando mais. Só que ela não consegue entender que o gatilho está na alimentação dela. Tá na alimentação, tá na alimentação. E aí você falando, eu lembrei muito sobre aquele estudo, né, da psicologia evolucionista que fala justamente qual é a função do açúcar, né, na natureza. Qual é a função do açúcar? Para que ele existia? Justamente para que a gente tivesse ali uma liberação de dopamina ao ingerir aquele alimento e ele fornecia, sim, uma grande quantidade de caloria para o nosso corpo. Naquela época, a gente não tinha geladeira, não tinha mercado, então era importante aquela ingestão de caloria para poder sobreviver. Só que aí é que está, o nosso cérebro é primitivo, né? Ele até hoje funciona dessa forma, então não teve grandes alterações como o nosso corpo teve, falando em processo de evolução. E aí que os estímulos aqui fora mudaram. Hoje a gente não tem abacate como uma fruta super doce, né? Hoje o nosso doce não é a laranja, hoje o nosso doce não é a maçã, como era para eles. É, né? O leite condensado, né? Exatamente, é o leite condensado. Então, é uma bomba calórica, né? E o nosso cérebro só agradece, porque para ele é pico de dopamina, é o que ele quer, ele está buscando isso, ele não sabe que não vai faltar depois. Ele ainda está trabalhando como se fosse faltar depois. Então, opa, leite condensado, bora! Põe aqui, vai que amanhã não tem alimento, né? Então, esse é o problema. O meio mudou e o nosso cérebro ainda é primitivo. Então, a gente precisa agora ensinar recursos para que esse cérebro primitivo possa entender que, opa, calma aí, vamos racionalizar, vamos pensar, vamos trazer para a consciência, né? Esse alimento é útil para mim ou não é útil? Ele vai trazer o que para mim agora? O que eu estou precisando? Estou precisando sentir prazer ou estou precisando nutrir meu corpo? Porque é uma escolha. Só que as pessoas não estão parando para pensar, né, Jo? Elas simplesmente vão meio que no automático. Então, a hipnose ela vai trazer essa freada. Opa, freia, pensa, raciocina. É útil ou não é útil? Qual a função? Ah, agora sim. Agora eu respondi essas perguntas e agora eu vou começar a comer. Então, esse tempo entre você parar, pensar, raciocinar e se alimentar e agir é o que a gente traz com a hipnose, né? Sair do automático, trazer o racional. Muito interessante, essa parte aí é muito interessante. Muito tem se ouvido falar, né, sobre a molécula da dopamina. Nem estava aí no nosso script, pois é. Mas é uma molécula que a gente ouve falar muito, né? Tem aí vários livros escritos, Nação Dopamina, Jejum de Dopamina. A gente ouve muito que é a molécula aí ligada ao prazer. E eu queria que você falasse um pouquinho como que essa molécula está ligada a essa parte da ansiedade, da compulsão alimentar no nosso cérebro. Como que ela atua?
Então, ela traz realmente picos de prazer, né? Então, a dopamina, ela servia, como eu até falei antes, para te motivar a agir. Então, é a molécula da motivação. E o que é motivação? Quando a gente fala a palavra motivação, tem muitos gurus que estão aí ensinando de forma errada. É motivo para a ação, é o que te traz um motivo para você agir. E a dopamina, ela faz isso com o nosso cérebro. Ela faz você ter ali uma motivação rápida para você atingir aquilo, né? Aquilo que vai te trazer algum benefício. Então, no caso lá dos coletores, né, dos nossos ancestrais, o alimento que tinha mais açúcar, ele garantia a sobrevivência daquela pessoa por mais tempo. Só que hoje a gente tem picos de dopamina, muito mais do que se tinha naquela época. Então, o nosso paladar começou até a mudar, né? Então, a gente precisa agora de consumir alimentos que tenham muito mais caloria para que a gente tenha o mesmo nível de satisfação que antes a gente tinha. E esse é o problema. Cada vez mais a gente precisa de mais estímulo, porque quanto mais dopamina, melhor. E aí acaba se criando um ciclo vicioso, que funciona como um vício mesmo, né? Quanto mais dopamina, melhor. E aí o que a gente precisa ensinar? A reduzir esses estímulos, diminuir mesmo os estímulos hiperdopaminérgicos, porque você vai desensibilizando, vai fazendo com que aquele cérebro se satisfaça com pouco. O menos é mais, né? Então, você começa a se satisfazer, às vezes, com coisas que você até esquecia que era gostoso. Ah, agora que eu estou comendo menos açúcar, eu consigo perceber o pôr do sol, eu consigo sentir o vento, eu consigo sentir prazer em chupar uma fruta, né, uma laranja, uma tangerina, coisa que eu já não sentia mais, porque você foi substituindo os prazeres que antes eram picos por prazeres menores, com menos dopamina, mas que te satisfazem, né, são a longo reais. prazo. Isso é muito importante para a gente lembrar, né? Porque a dopamina está bem ligada ao vício, né? E aí, nessa questão, pode ser o vício da internet, que aí eu fico lá, ó, passando. O vício da internet, a comendo doce, a pornografia. pornografia, né? Eu fico lá passando e comendo doce. E aí, seu cérebro, cada vez mais, vai procurar por aqueles hiperestímulos. Sim. E se você não tiver consciência nesse momento, parar e falar, não, peraí. Esse ponto aí não está indo de acordo com o que eu penso, com o que eu desejo para minha vida, com o que eu quero construir. Porque se você, por exemplo, for comer só doce, só açúcar, você está construindo o quê? Diabetes, um futuro de ficar realmente uns 10 anos. Está construindo morte, vai morrer, vai direto pro caixão. Né? Doenças do cérebro. Do cérebro, Alzheimer, né? Parkinson, a gente nunca viu tanto Alzheimer, Parkinson. A gente nunca viu tanto a síndrome do pânico, a ansiedade. Realmente vai mexer não só com o seu cérebro, mas com o seu corpo todo e vai levar a doenças crônicas do envelhecimento. O açúcar está diretamente relacionado com as doenças crônicas do envelhecimento, que são hoje as principais causas de morte. Exatamente, né? Exatamente. Então, é muito dessa relação e a dopamina está muito ligada a isso. Muito ligada a isso. Agora, outro ponto que também a gente vai ter uma necessidade maior de dopamina se a gente tiver dormido mal. Então, não tem como falar em autocontrole, em modulação cerebral, em nada disso se você não tem uma boa noite de sono. Então, a higiene de sono é a base, né? Porque se você teve uma noite de sono, dormiu às 8 horas, você teve aquela limpeza, porque na hora do sono é quando acontece essa limpeza mágica no cérebro, é como se entrasse uma faxineira ali, né? Para tirar toda aquela toxicidade que está ali. Aí sim, dormiu bem, no dia seguinte você tem maior capacidade de controlar aquilo que você vai comer. Porque você não tem aquela necessidade de busca de recompensa imediata. Você não tem aquela necessidade de busca de dopamina imediata, porque o seu cérebro está com um nível de satisfação maior. Então, você consegue ter um humor melhor no seu dia, você se alimenta melhor, você fica mais calma, a sua respiração, pode notar a respiração quando você dorme pouco, fica mais ofegante. Fica. Muda tudo. Você fica querendo comer, né? Você, na verdade, você quando quer comer mais doce. Isso, você já acorda com fome, quer comer doce, carboidrato, para realmente dar aquela sensação de recompensa rápida. É como se fosse assim, meu cérebro está estressado, precisa de recompensa. Está estressado, recompensa, toda hora. Então, o sono é a base. E a hipnose também. Com a hipnose, a gente consegue trabalhar os distúrbios do sono, porque é um ciclo, Jô. Distúrbio do sono que causa ansiedade, e ansiedade que vai levar à compulsão alimentar e a outros vícios. É um ciclo. Então, vamos olhar lá para a base. Sono, como é que está?
Isso é um ponto bem importante, porque, por exemplo, hoje, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem a ver com a minha área, mas muito com a sua também. Hoje a gente vê aí as pessoas, né, indo dormir 1 hora da manhã, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, né? Aí tá bom, eu durmo 6 horas, 7 horas por dia, mas aí eu durmo de 1 da manhã ou 2 da manhã até 10 da manhã. Isso é bom, isso é suficiente, está de acordo com os nossos hormônios do bem, com o nosso cérebro, com a nossa higiene do sono. Então, o que é esse dormir bem? Quer dizer que só se eu durmo 6 a 8 horas por dia eu estou dormindo bem? Então, o que é esse dormir bem? Explica um pouquinho sobre isso. Esse dormir bem, para a gente assim ser bem direto, né, ao ponto, quanto mais próximo ao que era lá dos nossos ancestrais, quando não tinha esse estímulo de luz, esses estímulos todos que a gente tem hoje, quanto mais próximo daquela realidade, melhor é. Então, eu falo assim, tá com dúvida? Lembra lá como é que eram os homens das cavernas. Que horas eles iam dormir? Eles tinham acesso à luz do pôr do sol, o que já fazia a liberação ali, a produção de melatonina se iniciar. Então, eles 5, 5h30 já estavam ali diante dessa luz do pôr do sol. A partir dali, o cérebro já começa o processo de produção de melatonina. Vamos começar a diminuir os estímulos para dormir. Pouca luz, diminui luz. E aí ele começa a entrar naquele processo de sono. Agora, e nós, na nossa realidade hoje? O que a gente deve fazer para tentar se aproximar um pouco mais daquela realidade, que era a realidade ideal, né? Dormir mais cedo, não se alimentar com alimentos tão calóricos e difíceis de digestão próximo da hora de dormir. Então, ideal, você vai se alimentar ali, se você vai dormir em torno de 10, antes das 8, você precisa fazer sua última refeição, antes das 8. E alimentos leves, que não vão pesar, você não vai comer um churrasco, né, às 7, 8 horas da noite, porque senão sua noite vai ser prejudicada. Cafeína. Cafeína, quanto você toma de cafeína durante o seu dia? E que horas? Né? Porque se ela for usada como um pré-treino, ok, eu tomo de manhã, vou treinar, ótimo, tá tranquilo. Mas se você vai tomar ali depois do almoço, como a gente vê em empresas, né, todo mundo fazendo isso, serviço público também, bem comum. Almoçou, cafezinho ali. Esse café vai demorar de 8 a 12 horas para ser reabsorvido do seu organismo. Então, sim, ele vai impactar no seu sono lá às 10 da noite. Ah, mas eu tomo café e durmo muito bem, né? Assim que a gente ouve falar. Você até acha que você dorme bem, mas a qualidade do seu sono REM não está sendo profunda o suficiente e durante o tempo que deveria. Então, você não está dormindo bem, né? Então, tem uma série de coisas que precisa analisar. Alimentação, que horas está sendo, luz do sol. Se você está tendo acesso à luz do sol, porque todo mundo trabalha prédios fechados, você quase não tem acesso à luz do sol, então seu cérebro não sabe que horas vai começar a produção de melatonina. Ele não teve esse sinal natural, né? E aí a gente fica com o celular, né? À noite, trazendo estímulos de luz para o nosso cérebro, ele fica completamente sem saber que horas que esse ser humano vai dormir. Né? Que Exatamente. Horas? Eu falo muito isso para as pacientes, né? Quando me procuram lá, elas falam: ah, mas eu gosto de dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas. Eu falei: só que seu corpo, você não mudou seu corpo é o mesmo de 2.000, 3.000 anos atrás. Não adianta você querer. A gente inventou o computador, a luz elétrica, o celular, mas o seu corpo continua igualzinho. Então você tem um ciclo dos hormônios no seu corpo. E não adianta você querer que os seus hormônios funcionem de acordo com o que você quer. É o contrário, a gente precisa se adaptar e performar melhor de acordo com o ciclo dos nossos hormônios. Então, assim, a gente trabalha em conjunto, né, em sinergia. Porque, normalmente, quando a gente está tendo esse tipo de problema de ansiedade, né, depressão, ansiedade, compulsão alimentar, a gente está trabalhando contra o nosso corpo. Então, você está brigando com ele aí o tempo todo, porque aí está de noite, está querendo liberar a melatonina para você descansar, começar a produção de GH lá, né, para recuperar tudo, testo, né? Então, vai lá formar seu colágeno maravilhoso para você estar bonito, bem, a massa magra, ativar seu metabolismo, seu cérebro, né? Vai aí fazer mitose. Seu corpo vai regenerar, não é dormir, vai regenerar todo à noite. E aí você tá lá no celular, né? Tô lá no celular na cama, liberando ali, impedindo aquela liberação de melatonina, aumentando a liberação de cortisol de noite, que é o contrário. Exatamente. Quando libera adrenalina também, porque dependendo do que você tá vendo no celular, muitas vezes você tem liberação de adrenalina, opa, né? E aí vai aquela crise. Vamos correr ou vamos dormir, né?
E aí é muito importante, porque você está liberando adrenalina. A adrenalina no cérebro primitivo, o que que ela fazia? É aquele gatilho para você correr do animal, Isso, né? Para você disparo estar de na luta ou caça. fuga. Para você estar ali, tô caçando, e aí tem aquele disparo que eu vou correr imediatamente. Só que você está na sua cama. Você não Exatamente. vai Seu correr para sistema lugar nenhum. simpático disparou e o parasimpático, que é o sistema que deveria estar aumentado agora, começa a diminuir. Então, como fazer o sistema parasimpático entrar em ação? Porque é ele que a gente quer que funcione na hora de dormir. E é isso. Menos estímulo de luz, diminui estímulos que vão trazer adrenalina, então inclui exercício físico à noite, né? Exercício físico, um filme muito... Filme muito desses que dispara medo, Do né? De terror, pavor, terror. Eu falo até pessoas tóxicas, porque se você vai falar com uma pessoa que você sabe que é tóxica à noite, que vai te trazer notícias ruins e problemas para você ter que pensar na hora de dormir, já é outro disparo também, né? Que não deveria estar acontecendo. Então evita. Fala com essa pessoa de dia, que tal? De manhã você liga para ela, né? E alimentação. Então tudo isso influencia. E a gente tem também formas de respirar que vão ativar esse sistema parasimpático, né? Então, trabalha muito com a respiração. Na hipnose, a gente também usa muito a respiração. Na hora de dormir, fazer a respiração correta, que vai induzir esse aumento do sistema parasimpático para você conseguir entrar no modo sono, né? Então, tem uma série de recursos que a gente pode usar aí. Mas eu acho que essas dicas foram muito importantes, hein? Foram maravilhosas, Anotaram, incríveis. escreveram, porque são muitas. E eu queria falar com você sobre... Nós hoje vemos vários mitos da hipnose, né? Muitas pessoas falam em Muitos vários mitos. mitos da hipnose, como hipnotizar uma pessoa. E eu queria que você falasse um pouco sobre como a gente pode desmistificar esses mitos e falar da hipnose como se fosse como é, né? Que é uma ciência. Sim. E aí eu gostaria que você explicasse isso em relação à hipnose, porque muita gente, quando ouve falar, a hipnose é o quê? É hipnotizar alguém? É um mito? O que que é? As pessoas têm medo, na verdade, né? Porque justamente não sabem, não conhecem. Então, vem com base no que assistiu num filme, ou com base no que viu, ou alguém contou. Então, na verdade, para desmistificar, o ideal é a gente trazer para a nossa realidade. Todos nós ficamos hipnotizados várias vezes ao dia. Essa é a realidade. Então, é algo natural, que acontece conosco o tempo inteiro, né? Então, você está assistindo um filme. Quem já se emocionou durante um filme? Alguém já se emocionou durante o filme? Quase todo mundo já se emocionou. Mas como se você está assistindo um filme onde está aparecendo personagens, onde aquela história não é real, é ficção, aquilo não aconteceu, e por que você está chorando durante esse filme? Parece ilógico isso, né? Mas, nesse momento, o seu cérebro ele quer passar por aquela experiência como se aquilo fosse real, então ele finge. Ele te traz uma auto-enganação. Vamos fingir que isso é real, porque a gente quer passar por essa experiência e sentir como se fosse. Isso é hipnose. Então, se você fica durante o filme, você também fica na hora que está dirigindo. Quem já chegou em algum lugar e não se lembra do caminho, né? Chegou, de repente está ali. Ah, você viu lá você passou pela padaria que tem ali? Não, não vi padaria nenhuma. Não, mas você não viu enorme, uma placa gigante? Não vi, porque você estava imerso nos seus pensamentos. Aí você desliga, né? Você desliga. Principalmente no percurso que você sempre faz. Você ignora estímulos externos porque você está focado e concentrado em alguma coisa. Isso é hipnose, né? Então, a gente fica hipnotizado várias vezes ao dia. Então, durante o banho, né? Quem nunca tomou banho e está pensando, viajando, pensando em outras coisas, de repente, termina o banho e... será que eu passei o shampoo? Né? Não se lembra, por quê? Você estava focado e concentrado em outras coisas e aquilo passou. Então, a hipnose é isso. E as pessoas, às vezes, confundem, né? Acham que hipnose é entrar num estado de transe. Algumas têm medo, né, de não voltar. Será que eu vou voltar? Falo, mas você não vai para lugar nenhum, não volta quem não vai, né? Só volta quem vai. Verdade. E aí eu até pergunto, você já dormiu e ficou preso no sonho? Conhece alguém que ficou preso para sempre no sonho? Não existe, porque é uma forma de passagem. Você vai entrar, vai ficar ali mais concentrada, mais focada, porém, às vezes, relaxada. E, nesse estado,
coisas que você não se lembra, pode ser que apareçam das suas próprias experiências de vida. Coisas que aconteceram lá atrás, nesse estado, podem vir à tona. E é isso que a gente quer. Só que aí, a buzina toca, dispara um carro aqui fora e você não vai ouvir. Por quê? Porque você está extremamente focado e concentrado naquela memória da sua vida ali, que é mais interessante para o seu cérebro. Então, seu cérebro escolhe onde ele quer focar. E ele vai escolher onde é mais interessante para ele. É assim que a gente funciona. Então, a hipnose, ela potencializa isso. E aí você acaba eliminando os estímulos externos que capturam a sua atenção. Então, hipnose é isso, gente. Não tem nada daqueles mitos de e se eu contar algum segredo, né? Tem outros medos assim, né? E se eu contar um segredo muito cabeludo, né? Que eu não quero contar. Bom, se esse segredo tem a ver com a questão que você quer trabalhar, provavelmente seu subconsciente vai trazer. Uhum. E é ótimo que traga, né? Porque daí a gente acaba com aquilo. Trata, fecha aquela janela. Mas, se não tem nada a ver, se foi um mico que você pagou aí, isso tem a ver com a compulsão alimentar, com a ansiedade, com a depressão? Não, então seu subconsciente nem traz, porque não é útil aquilo. Então é isso, assim, acho que são os principais mitos esses daí, Jô. Maravilhoso. Então, nós tivemos aí o episódio com a Renata Tricarrico, maravilhosa hipnoterapeuta, esclarecendo todas as dúvidas para vocês de como lidar com a ansiedade, com a compulsão alimentar, para você perder peso de forma mais rápida, também desmistificando a hipnose, trazendo aí a base profunda da ciência. Se você conhece alguma mulher que está precisando, ou um homem que está precisando ouvir sobre isso, né? Eu quero perder peso, mas eu não estou conseguindo, né? Eu tenho compulsão alimentar. Compartilhe esse episódio. Também não se esquece de se inscrever no canal e curtir. Nos seguir no Instagram, então é @doutora Jana Costa, @re.tricarico. Então, @re.tricarico. Então, segue lá também a Renata, tá? No Instagram. Vocês vão ver também, a gente vai fazer uma collab no Instagram de nós duas, então vocês vão ter acesso aí ao Instagram dela, que também podem perguntar as dúvidas que tiverem. E estamos aqui aguardando vocês no próximo episódio. Escrevam as perguntas que tiverem a esse respeito: ansiedade, emagrecimento, né? Como eu posso fazer, né? Como que eu posso melhorar? Eu quero saber mais sobre isso. Escreve aqui pra gente nos comentários que nós vamos depois responder a todas essas perguntas, a todas essas dúvidas. E foi um prazer estar aqui com você. Prazer todo meu, Jô. Prazer todo meu. Conversa muito leve. E a sua presença, né? Que bom. Maravilhosa. Obrigada. Que bom. Então, não esquece de compartilhar esse episódio com todas as mulheres que vocês conhecem que precisam realmente de saber dessa informação. E fique atento ao nosso próximo episódio. Até mais.